Essa é a tua palavra. Fale conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. E amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz a santa palavra de Deus para a igreja assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Tem 3 pessoas no culto? A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E glória a Deus. Mais uma vez, no versículo 19, Deus está pedindo 2 coisas: arrependei-vos e convertei-vos. 2 coisas: arrependei-vos e convertei-vos. Outra tradução bíblica vai dizer: voltem-se, voltai para o Senhor, e glória a Deus, para que os seus pecados sejam, a minha Bíblia fala cancelados, outras Bíblias falam apagados. Hoje, o Senhor, pelo derramamento do sangue do seu Filho Jesus, a qual é culto de Santa Ceia, está nos proporcionando a oportunidade de sairmos pelas portas sem nenhum pecado, limpos, puros, e na medida que eu vou entregando, vai recebendo em nome de Jesus. É verdade que uma pessoa que ela não celebra uma palavra dessa, com certeza não faz ideia a gravidade de um pecado. É verdade que uma pessoa que não busca perdão dos seus pecados, elas não fazem ideia o estrago que um pecado pode fazer. É verdade que a raça humana tem medo do câncer, mas não tem medo do pecado. Tem medo de HIV, mas não tem medo de pecado. Tem medo de um vírus, mas não tem medo do pecado. Elas não fazem ideia. O câncer, o HIV, um vírus, uma bactéria, pode arrebentar com o corpo, mas jamais toca no espírito. O pecado destrói o espírito, a alma e o corpo. O que é pecado? Diga comigo, igreja. O pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Traduzindo na nossa linguagem, diga comigo: pecado significa errar o alvo. Mas na originalidade da palavra, diga comigo: pecado significa transgressão da lei, transgredir mandamentos, transgredir padrões divinos. Preste muita atenção, porque pecado não é um quadro de regras que Deus cria com a finalidade de você chegar na igreja sobrecarregado dos seus problemas e ganhar mais um fardo em cima de você. O pecado não é uma coisa criada por Deus, é uma queda do homem. A palavra pecado, para a gente conseguir resumir melhor, diga comigo, é a separação entre um homem e Deus. O pecado, ele é transgressão.
No livro de primeira Epístola de João, no capítulo 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E se o pecado é uma transgressão, traz suas consequências. Fala comigo, igreja. Pecado é um peso e uma amarração. É verdade que as pessoas, a raça humana, está andando cabisbaixa, encurvada, cansada, carregando um fardo, carregando um peso. E essas pessoas tentam aliviar seus pesos com uma viagem, com um cruzeiro, com um passeio, com uma promoção, com uma realização de sonhos. Mas essas pessoas vão viajando, ou essas pessoas vão trocando de amizades, ou vão trocando de cidades, ou vão trocando de roupa, e elas vão percebendo que aquele peso permanece. O pecado, ele é muito pesado. O pecado, ele pesa a consciência diante dos anjos, diante de Deus, diante dos demônios. É um peso que faz as pessoas sentirem até medo de Deus. A Bíblia diz no livro do Gênesis que quando Adão e Eva pecou e Deus desceu na viração do dia, por volta das 18 horas, a Bíblia diz que Adão e Eva fugiram para se esconder de Deus, como se dessem para se esconder. O que levou eles a fugir? Fala comigo, o peso que provocou medo. Tem muitas pessoas que têm medo de Deus. O pecado, ele traz um peso de dúvida. O pecado, ele traz um peso de dúvida. A pessoa fica sempre dizendo: será que Deus pode me ouvir? Eu acho que não, porque eu sou um pecador. O pecado, ele traz um peso de acusação. Ela tem medo de repreender demônio, ela tem medo de expulsar Satanás, ela tem medo até mesmo de mencionar a palavra demônio, porque ela pensa que se ela mencionar esse nome, o pecado dela não permitirá que ela tenha proteção, esse mal vai se levantar contra ela. O pecado traz o medo da morte, o peso do medo da morte. Ela tem medo de morrer, porque ela sabe que se ela morrer, ela não herda a vida eterna, e aquele medo de qualquer momento ela pode morrer. Isso vai crescendo e crescendo, porque esse é o peso do pecado. O pecado, ele também traz, fala como igreja, amarração. A vida dela não progride, a vida dela não avança. É como se fosse uma bola de chumbo, de ferro, alinhado com uma corrente junto aos seus pés. Ela se esforça, mas a vida dela não anda. Diz a Bíblia Sagrada que Josué, depois de ter perdido uma batalha para uma cidade chamada Ai, Josué foi falar com Deus: Senhor, por que nós perdemos essa batalha? Por que a gente não avançou? Por que o Senhor deixou a gente morrer? Por que o Senhor deixou os inimigos sobressair sobre nós? E Deus falou para Josué: Josué, vocês pecaram, Israel pecou, eu avisei, não toquem no anátema, vocês desobedeceram e tocaram. Então o pecado, ele amarra. Batalhas que eram para ser vencidas são perdidas, vitórias que eram para ser alcançadas são anuladas. Pessoas vão sofrendo sofrimentos desnecessários, porque, diga comigo, o pecado, ele amarra. A Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, fala comigo bem alto, igreja, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Fala comigo, desembaraçando-nos de todo o peso. Então diga comigo, o pecado, ele amarra. O pecado, ele pesa.
A palavra usada é desembaraçando-nos. Você já pegou uma corda que você precisa, uma extensão de fio que você precisa, embaraçado? Parece que quanto mais você puxa, mais nó dá. E quando a pessoa ela está escrava do pecado, a vida dela é assim. Por mais que ela tenta fazer a coisa dar certo, mais nó, mais problema vai dando. Isso é a escravidão do pecado. Diga comigo, igreja, o pecado traz um salário. O salário do pecado é a morte. No livro de Romanos capítulo 6, versículo 23, diz a palavra de Deus assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga comigo, pecado tem salário. E o salário do pecado é a morte. Essa morte que a palavra de Deus anuncia não é o óbito, não é o caixão, não é um corpo com o coração paralisado. Isso na Bíblia não é morte. Morte na Bíblia é a separação entre o homem e Deus. A Bíblia diz assim: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados faz separação entre o homem e Deus. E se Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a, como ter vida separado da vida? Como ter paz? Como prosperar separado da vida? Isso é morte. Por isso é possível neste momento, lá no cemitério da Vila Alpina ou qualquer outro cemitério, ter corpos enterrados. Os corpos estão mortos, mas os espíritos daquelas pessoas estão vivos, pois está escrito: se creres em mim, ainda que morra, viverá. E é possível, numa praça da Sé em São Paulo, cheio de gente, um mercado cheio de gente, um cinema cheio de gente, a igreja cheia de gente e cheio de pessoas mortas, porque o corpo respira, o coração pulsa, o sangue circula, o cérebro trabalha, mas o espírito separado de Deus, e isso é morte. O pecado, diga comigo, igreja, o pecado é uma dívida. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz, ele tomou o escrito de dívidas que havia contra nós, que constava nas suas ordenanças, tirou do meio de nós e cravou na cruz. Escrito de dívida. Então diga comigo, igreja, o pecado é uma dívida. É uma dívida que está sendo anotada. A palavra de Deus diz que haveremos de prestar conta no tribunal de Cristo das nossas boas e das nossas más obras. Fala comigo, está sendo escrito. O patrão não viu, o filho não viu, o marido não viu, mas Deus viu. Sabendo que existem obras más escritas, aquilo que fizemos está registrado. No mundo espiritual estamos como que separados de Deus, e esse pecado pesa sobre nós.
nos acusa de dia e de noite diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens, diante dos demônios, nos separou do Senhor para uma terra distante, vivendo pesado, sobrecarregado. O que fazer? Hoje é uma manhã de recomeço. Eu tenho uma boa notícia para você. O que fazer quando a gente sabe que para morrer basta estar vivo? Como eu disse esses dias, eu vi uma pessoa morrendo com a própria saliva. A boca encheu de saliva, foi engolir. Não sei se existe essa colocação de entrar pelo lugar errado, sei lá. Sei que se engasgou de um jeito que, puxando o ar, e o ar não veio e morreu. Eu não sei explicar isso, não sou médico. O que fazer quando a gente vive numa terra onde a palavra do Senhor diz: eu via Satanás caindo como relâmpago na terra? O que fazer, sabendo eu que eu vivo numa terra que está cheio de demônios, e eu estou sobre mim o castigo da lei, o pecado que me escraviza, e eu estou separado desse Deus? Para onde correr? É verdade que nós não podemos brincar. Isso é sério, como eu disse, é pior do que o câncer, é pior do que o HIV, é pior do que uma bactéria. O pecado é uma coisa tão séria que chega uma hora que até Deus cansa. Não dá para ficar errando e dizendo: ai Deus, foi mal. Porque a palavra de Deus diz, tenta achar essa palavra para mim, por favor. Cansei de ter compaixão de vós. Escreve, acha aí para mim essa palavra. Cansei de ter compaixão de vocês. Acha esse versículo. Porque a religião está criando um Deus melancólico. Um Deus que entende tudo e pode fazer o que você quiser. Ele é amor, paz e amor, esse Deus. Mas não é não. A Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia diz que Deus é justiça. E chegou uma hora que Deus falou para Samuel: Samuel, cansei de ter compaixão. Vai ter destruição. Eu cansei de ter compaixão. Tu me rejeitaste, diz o Senhor. Voltaste para trás, você me abandonou. Por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Esse é Deus. Esse é um Deus que a religião não apresenta para as pessoas. A religião apresenta um Deus que você pode fazer do jeito que você quiser, e ainda assim Deus vai abrir as portas, e vai mandar recursos, e vai te fazer ter sucesso. Não, Deus não é assim. Não se brinca com a misericórdia do Senhor. Não se brinca com a compaixão de Deus. Porque se Deus falar cansei, aonde mais alcançaremos salvação? Fala para mim a porta de quem a gente bate para encontrar alívio do peso do pecado. Não existe. Mas aí nessa manhã veio a santa palavra de Deus trazendo uma proposta. Volta de novo, Atos capítulo 3, versículo 19. O Senhor nos traz uma proposta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados vossos pecados.